Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Umbanda para Todos. Você está no canal Umbanda Só Umbanda, seja no YouTube ou na plataforma, e eu sou o Beto Ângeli, sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. Nossos trabalhos são todas as quartas-feiras de forma gratuita, caritativa. Eu trabalho com Umbanda 2 vezes por semana, na quarta-feira na minha casa, na sexta-feira na casa do meu pai de santo, que fica no Jabaquara, também com atendimento gratuito, sempre caritativo. A Umbanda é caridade e a prática da Umbanda tem que ser de forma caritativa nos atendimentos ao público, tá? Quando nós falamos de estudo, de curso, essas coisas, aí já é uma outra conversa, né? Porque demanda de tempo, de recursos, de várias coisas. E eu não vivo para a Umbanda, eu não vivo da Umbanda, eu vivo para a Umbanda, não vivo da Umbanda. Ou seja, os recursos arrecadados nos cursos, no YouTube, seja lá como for, não são revertidos para o meu uso pessoal, eles são revertidos para o terreiro, para o uso do terreiro. Eu tenho meu trabalho, e do meu trabalho eu tiro meu sustento. Minha esposa também trabalha, então nós temos ali a nossa renda familiar baseada no nosso trabalho, né? E a Umbanda é a nossa religião, nós nos dedicamos a ela e a caridade através da Umbanda e da espiritualidade. Então, estude Umbanda com quem pratica Umbanda, com quem vive para a Umbanda e não para quem vive da Umbanda. Vamos lá, hoje nós vamos falar. Nosso tema de hoje é como assentar uma força. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece que o certificado é somente para quem estiver na plataforma. Deixe o seu like aí no YouTube, vai lá na plataforma, assiste lá, é gratuito também e você vai poder receber um certificado no final, tá? Tem gente me perguntando do certificado, como é que vai ser entregue. O certificado é automático lá na plataforma, né? No YouTube não vai ser entregue certificado nenhum, tá, gente? No YouTube não tem certificado, só na plataforma. Então vamos lá, vamos seguir adiante. Como assentar uma força? Bom, a primeira coisa que você tem que entender, e é uma coisa que eu já falei lá na outra aula, e como é importante eu vou repetir, você precisa assentar uma força, você necessita desse tipo de responsabilidade, desse tipo de elemento na sua vida. Essa é a primeira coisa que você tem que pensar, porque assim, eu já falei na aula passada que você tem que alimentar o assentamento e que você tem que fazer as firmezas, as coisas com intervalo máximo de 7 dias. Ou seja, aquela viagem que você ia fazer, passar 15 dias no interior, 15 dias na casa do parente, 15 dias no Nordeste, 15 dias não sei aonde, esquece. Tá? Você tem que firmar, sair e voltar dentro de 7 dias para firmar de novo. Você não pode pedir para outras pessoas firmarem. Se outras pessoas firmarem o seu assentamento, você perde o controle sobre ele. Ele passa a não ser mais o seu assentamento. Você perde a força dele, você perde a razão dele. E o assentamento ele é feito com quem? Ele é feito com as suas forças. Ou seja, se você fez um assentamento com o caboclo, é o seu caboclo, aquele que trabalha com você, que está sentado ali. Se você fez um assentamento para o Exu, é o Exu que trabalha com você, que está ali assentado. E se você dá na mão de outra pessoa o poder de acender vela ali, de fazer pedido, de fazer oração, de duas uma, ou você nem liga para suas forças e para você mesmo, porque você vai correr um risco imenso, ou você confia muito nessa pessoa. Então, normalmente... Opa, quase caiu o microfone aqui, bati o pé no negócio. Normalmente, quem vai mexer no seu assentamento, quem vai acender o seu assentamento... tá difícil esse microfone aqui hoje, hein? Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Peraí. Pronto. Quem vai cuidar do seu assentamento, quem vai mexer no seu assentamento, normalmente é o seu pai ou mãe de santo, apenas. Isso em caso de emergência. Por exemplo, você está lá internado e alguém precisa ir lá e firmar o assentamento para ativar suas forças
para que as suas forças possam te ajudar a te trazer de volta. Então, nesse caso, aí o pai e a mãe de santo vão lá mexer. Caso contrário, ninguém mexe. O seu assentamento é seu, ninguém pode mexer. E aí, definido isso, né? Se você atende lá os critérios necessários para ter um assentamento, seu pai de santo diz que está ok, sua mãe de santo diz que está ok, pode sim fazer um assentamento. Como que você vai fazer? Quais são os passos que você deve seguir? Bom, a primeira coisa que você deve fazer é conversar com a força que você vai assentar, ou se for um poder, né? A gente tem que diferenciar o que é força e o que é poder. Força é guia de trabalho, é guia espiritual. Poder é orixá. Então você vai assentar uma força ou um poder, ou seja, você vai assentar um guia ou um orixá. Se você vai assentar um guia de trabalho, esse guia trabalha com você. Você não assenta o guia dos outros, né? Você não fala, eu vou assentar o guia do meu pai de santo, vou assentar o guia do meu cunhado, da minha irmã, do meu irmão. Não, você assenta somente as suas forças. E nós vamos chegar lá, você vai entender. Primeira coisa, você vai ter que conversar com as suas forças. Ah, mas eu não consigo conversar com eles. Mas se você não consegue conversar é porque você não incorpora, é isso? Não, eu incorporo, mas eu não tenho a mediunidade para conversar. Ah, ok, tudo bem. Então você vai pedir para um cambone, vai pedir para alguém da sua confiança conversar com esse guia. Tem que ser alguém de extrema confiança, porque esse guia vai revelar coisas para essa pessoa que ninguém pode ficar sabendo. E aí vai conversar com o guia e vai pedir para ele, vai falar: caboclo, preto velho, Exu, o seu médium quer fazer um assentamento para o senhor. O que ele deve colocar nesse assentamento? E aí o guia vai passar a lista dos elementos, normalmente pelo menos 21 elementos diferentes. Ele vai passar a lista dos elementos e vai dizer se vai ficar num alguidar, se vai ficar num caldeirão, se vai ficar numa panela de barro, se vai ficar enterrada no chão. Ele vai dizer como tem que ser. E aí ele vai ter que falar também a ferramenta dele. A ferramenta é aquela parte que fica para fora do assentamento. Ela fica para fora do assentamento porque ela serve como para-raio da energia, e é através dela que você vai alimentar o assentamento. Então é preciso que ele diga quais são os elementos, é preciso que ele diga onde vai ficar acondicionado e qual será a ferramenta. Ele vai ter que dizer se esse assentamento é aberto ou fechado. Se for aberto, como vai ser feita a proteção dos elementos? Ele vai ter que te explicar. Se for fechado, ele vai ser fechado com o quê? É argila? É barro? É cimento? O que vai fechar esse assentamento? O guia que vai te dizer. Por quê? Porque ele vai te dizer na força dele, no poder dele. Ele não vai te dizer de forma genérica: ah, faz lá como você achar melhor, faz como você conseguir. Não. Ele vai te dizer: tem que ser assim, assim, assim. Qual elemento vai? Esse, esse e esse. Ele vai te dizer o elemento. Se você não tem a mediunidade para deixar fluir, para que o seu guia diga quais são os elementos, então é porque você ainda não está preparado para ter um assentamento. Porque o médium que está preparado para ter um assentamento consegue deixar fluir a mensagem do guia. Ah, tá, mas eu não incorporo, e agora? Ah, bom, se você não incorpora, então não tem por que você ter um assentamento. Isso é um fato. Por que você vai ter assentamento? Você não faz atendimento. Se você não incorpora, você não atende, né? Manifestando o guia. Se você não atende manifestando o guia, você não tem que ter o assentamento. Não tem razão, né? Na outra aula eu já expliquei para vocês que você tem que ter pelo menos atender umas 20 pessoas por semana aí, para ficar legal a necessidade do assentamento, para não ser um desperdício, né? Então, se você não atende essas pessoas, se você nem incorpora, esquece. Essa aula aqui é só para o seu conhecimento, você não vai fazer assentamento, tá? Agora, se você faz atendimento, então eu imagino que você deixa fluir o guia. Se você deixa fluir o guia, ele vai te dizer quais são os elementos. E aí, o que vai acontecer? Depois que ele já te disse quais são os elementos, onde vai ficar acondicionado, como vai ser fechado, qual é a ferramenta, ele vai te dizer como você vai consagrar esses elementos. Então você vai ter que ir em vários lugares da natureza, trazer o axé
da natureza para esses elementos. Depois disso você vai ter que levar para casa ou para o lugar onde vai ser assentado, e aí tem alguns segredinhos lá que é só o guia que vai te falar, não sou eu que vou falar aqui nesse curso, até porque isso aqui é um curso básico, não é um curso avançado, tá? E aí ele vai levar para casa, vai te dizer algumas coisas que você tem que fazer ali, mais alguns elementos, e ele vai incorporar. E aí tá a chave daquilo que eu falei lá atrás, que eu falei assim, ó, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Por quê? Você vai sentar uma força sua, não de outro irmão, porque aquele espírito, aquele guia espiritual tem que incorporar. É ele quem dá vida ao assentamento. Então ele tem que incorporar para dar vida ao assentamento. Não tem como você falar, eu vou fazer, tá feito aqui, legal, Exu, fiz para você, obrigado. Não, ele vai ter que vir, ele vai ter que pôr a mão dele ali, ele vai ter que pôr o axé dele ali. Ele tem que incorporar. Então se você não incorpora, não dá para fazer. Se você está tentando fazer assentamento para outro guia, para outra força que não seja sua, que não seja que elas trabalham com você, então você não vai conseguir. Por quê? Essa força tem que incorporar. É preciso que incorpore. Tá, eu vou fazer um assentamento para o orixá. E agora? Porque assim, o orixá que o manifesto não fala. Como que vão perguntar os elementos? Bom, aí você vai chamar o guia-chefe da coroa, que é o Caboclo ou Preto Velho. Vai chamar um deles e falar, meu pai, por favor, me ajuda aqui. Eu preciso fazer um assentamento aqui para Ogum. O que eu tenho que pôr? Aí o caboclo vai falar para você, olha, meu filho, você vai colocar isso, 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 isso e isso. Vai ser dessa forma, em tal lugar, tal hora, e ele vai te dar todas essas coordenadas. Quando chegar no dia e você estiver fazendo assentamento, você vai incorporar Ogum. Você vai incorporar o pai Ogum que trabalha com você. E ele vai vir e ele vai consagrar os elementos que ali estão e vai dar vida a esse assentamento. Depois que o assentamento está feito, está vivo, está iluminado com a vela de 7 dias, né? Porque eu já falei para vocês que ele não pode ficar no escuro, ele vai estar iluminado ali com a vela de 7 dias. O que você vai fazer? Você vai ter que uma vez por semana alimentar esse assentamento. Alimentar o assentamento é utilizar algum tipo de bebida ou algum tipo de elemento que você vai colocar em cima do assentamento com a ordem do guia que está assentado, do orixá. Eles vão te dizer o que é, tá? Ó, vou dar um exemplo bobo aqui para vocês, tá? Aí chega lá o baiano, você faz um assentamento com o baiano e ele fala assim, olha, você vai colocar cachaça aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai derramar cachaça em cima da ferramenta. Essa cachaça vai escorrer pela ferramenta, vai entrar no assentamento e vai reativar, vai realimentar a vida daquele assentamento para que ele não morra. Se você deixar de alimentá-lo, ele morre. Se você deixar ele no escuro, ele morre. Então tem que alimentar e deixar iluminado. É só cachaça que usa, né? Vai ter aquele povo curioso já querendo inventar. É só cachaça que usa. Não. Quem vai te dizer o que vai usar é o guia do assentamento. E outra coisa, não necessariamente é só um elemento. Ele pode virar e falar, olha, põe um baiano lá, vira e fala, põe uma cachaça e um cigarro de palha. E depois você limpa quando? Ele vai te dizer, ó, deixa lá 2 dias e limpa. Ou ele pode falar, ó, põe uma cachaça e um pouquinho de areia da praia. Ou ele pode falar, olha, põe uma cachaça e um pedaço de bife. Põe uma cachaça e uma fruta. Muitas coisas podem ser ditas, muitas coisas podem ser feitas, de muitas formas pode-se fazer o assentamento. O importante é você compreender que quem vai te passar a receita para você assentar essa força ou esse poder é a própria força ou poder. Quem vai te passar a receita de como alimentar é a própria força ou poder. Então, você tem que ser um médium de incorporação, tem que ter firmeza necessária para conseguir fazer esse assentamento. Tem todo um ritual. Não é do nada que você chega lá e fala, pronto, incorporei o guia aqui, agora alguém vem aqui e me pergunta para mim aqui o que eu preciso para o meu assentamento. Não é assim. O médium ele tem que fazer um preceito, ele tem que fazer um preparo, ele tem que oferendar. Nas nossas próximas aulas a gente vai começar a falar sobre oferenda. Ele tem que oferendar
aquela força, aquele poder, pedindo permissão para fazer aquele assentamento. Aí daquela oferenda vem a resposta do guia, e aí a pessoa vai e pergunta pro guia, anota tudo bonitinho. Às vezes o guia fala, não, eu não vou falar agora, eu vou falar daqui 7 dias, e até lá o meu médium vai ficar de preceito. E aí você tem que fazer aquele preceito. Quando chegar lá no 7º dia, ele vem, ele manifesta, aí ele fala tudo, e ele vai ditar exatamente como é para ser feito. E aí você tem que fazer no tempo que ele mandar. Então ele pode falar assim, ó, você tem, a partir de hoje você tem 21 dias para deixar isso pronto. E aí você tem que correr atrás, comprar coisas, né? Tem muita coisa que você vai comprar no mercado, tem coisa que você tem que colher, e aí você vai fazer com tudo pronto no 21º dia, ele vai incorporar, e aí ele vai finalizar e dar vida. E a partir daí você vai ter um filho. Você vai ter que cuidar daquela vida, sempre cuidar daquela vida. Se você não cuidar daquela vida, ela vai deixar de ser vida, ela vai morrer. E junto com isso, pode morrer a ligação sua com o guia, porque aquele assentamento se torna o ponto de ligação entre vocês. O assentamento, o guia está aqui e ele vê você no assentamento. Você está aqui do outro lado e você vê o guia no assentamento. O assentamento é como se fosse a janela que liga você ao guia e deixa você mais perto, mais próximo da força ou do poder. Então, quando ele olha para cá, pela janela ele vê você. Quando você olha para lá pela janela, você vê ele. Então, se você fechar essa janela, você está cortando um vínculo. Então, você não deve deixar um assentamento morrer. Tá certo? Bom, deixe o seu like se você estiver no YouTube. Vai lá na plataforma para poder receber certificado. Senão, você não recebe certificado. Plantão de dúvidas somente lá na plataforma. Eu agradeço imensamente você ter assistido essa aula. Semana que vem nós voltamos com outras aulas, né? E apesar de que você pode estar assistindo isso e já ter outras aulas no ar, né? Então, se prepare aí para a próxima aula. Logo mais a gente começa a falar sobre oferendas. Um grande abraço a todos vocês e axé.